convocá-los para depoimento, para dar o testemunho, para esclarecer esses crimes, que eles conhecem muito bem. Os ex-cabos Félix Freire Dias e José Bonifácio Carvalho, eu não tenho conhecimento do que aconteceu com eles, se eles já morreram, se estão aí, porque esse pessoal é que tem condições de esclarecer com muito mais intensidade, não só o desaparecimento aqui no Brasil, como... aí nós vamos ver aqui, nessa ocasião, nesse 4 de setembro, né, vamos colocar aqui uma data marco desse acontecimento, 4 de setembro de 1973, nós vamos ver o Ernestino Guimarães, desaparece, Humberto, Câmara Neto, o Paulo Wright, que está sendo homenageado lá em Santa Catarina, nesse momento. Né? Então, nós vamos pegar também, aí vocês prestem atenção, daqui uma semana vai ter o golpe no Chile, 11 de setembro de 1973. Aí nós vamos ter brasileiros também desaparecidos no Chile, o Luiz Carlos de Almeida, o Nelson Cole, o Vânio José de Matos, o Túlio Quintiliano. Então, é uma política que extrapola o campo nacional. E São Paulo tem um papel muito especial. Né? Então, tudo que o Cajá está colocando, e que o Zé Nivaldo colocou, é extremamente importante para o esclarecimento e para esse momento. Agora, Fala, Zé Nivaldo. Dentro do que você está falando, posso dizer que, depois do 11 de setembro, dentro dessa conexão, a equipe principal de torturadores desapareceu, lá do Recife. Do Recife vieram para cá, então, né? Ou vieram ou foram para o Chile. Não, eles vão andar nessa América Latina, porque tem um golpe no Uruguai, tem um golpe do Chile, depois vai ter o outro golpe na Argentina, e o número de desaparecimentos é muito maior do que no Brasil. Aqui é um laboratório que começa e inicia essa estratégia repressiva que vai crescer enormemente. Bom, esse é um fato. O outro fato é que, em 1990, 4 de setembro, portanto, faz 23 anos que foi aberta a Vala de Perus. A Vala de Perus é uma vala clandestina onde tem corpos de desaparecidos políticos, que nós afirmamos isso já antes, já durante a luta da anistia, porque administrador do cemitério deu alguma dica para nós, não que a gente adivinhasse, mas ele colocou, tem corpos que vão para uma vala clandestina. Ele nem chegou a dizer onde que estava essa vala. A abertura dessa vala, que foi no governo da Luísa Erundina, quando prefeita aqui de São Paulo, ela vai trazer um marco na busca da verdade e da justiça nesse país. Não esqueçam disso. Por quê? Porque, primeiro, que a mobilização da opinião pública nunca se deu de forma tão intensa como naquele momento. O povo, quando vê crânios, vê ossos, o povo se mobiliza. O povo começa a acreditar naquelas denúncias abstratas para eles que a gente fazia. Então, o povo, ela representa essa força, e a Luísa Erundina, ela vai fazer articulação, inclusive, com o governo do Estado, para que haja um processo de investigação. E, por eu ser da Comissão de Familiares, eu, Suzana, Ivan, nós vamos também para a Comissão Especial de Investigação das Ossadas da Vala de Perus. E aí tem, concomitantemente a essa investigação da Prefeitura, tem a investigação criada pela Câmara Municipal, que se cria uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é da Vala de Perus, e que é a primeira e única CPI nesse país que é dos desaparecidos políticos. Não teve outra. Né? Eu acho que a comissão da verdade mais verdadeira foi essa, foi em 1990, foi no dia 17 de setembro que foi, de 90, que foi instalada e que... É o Júlio Caligiuri, que era do PDT, um vereador do PDT. Ele que é o autor e vai ser o presidente dessa comissão. Essa comissão é valiosa porque ela é uma força política. Ali vai se
convocar torturadores, vai fazer a cariação, vítimas e torturadores, e nós vamos buscar a rota do ocultamento dos cadáveres, porque com a CPI, com a abertura da CPI, nós vamos para o Instituto Médico Legal. Lá, a diretoria não quer que a gente entre, inclusive chama o Ministério Público para impedir a nossa entrada. Mas o governador, que já estava articulado, inclusive com a gente, com a prefeita, fala, se o diretor, se a direção do IML não quer, nós vamos destituir. Isso está tudo, de uma certa forma, está escrito, e a imprensa registrou isso amplamente. O povo acompanhou. Acho que nunca teve tanta mídia veiculando essas informações como naquela época. Aí, o que acontece? Nós, no IML, eu vou reduzir, estou falando que eu vou reduzir muito minha fala, mas, no IML, nós vamos procurar todo o material produzido ali de 1968 a 1976. Então, nós vamos pegar as requisições dos laudos, nós vamos pegar os laudos necroscópicos, algum exame de corpo de delito e algum prontuário. E é interessante que ali tem um laudo. Eu não consigo ler se é do Manuel ou é do Emanuel, mas vocês podem ver que tem um T. E a gente começou a ver que todo o pessoal nosso era um T, T de terrorista. E esse T é uma senha. Se tem esse T na requisição do exame, então já pode desaparecer. Esse corpo pode fazer qualquer coisa, não tem problema. Já tem ali para orientar os funcionários subalternos. Então, isso é muito importante, essa nossa descoberta. Agora, no caso do Manuel e do Emanuel, que eu até considero meus parentes, né, porque eu acompanhei tanto, eu vivi tanta história desse sem nunca ter conhecido, que, para mim, são os meus parentes. Né? Por isso que o pessoal do PCR são meus parentes também, porque... Não, sim, eu acompanhei muito de perto toda essa documentação, toda a localização do cemitério e tal. Então, você acaba, fica em contato não só com os militantes, como também com as famílias. Então, eu acabei, né, tendo essa profunda amizade. E nós vamos ver o seguinte, que no caso deles, eles são tão... eu falo assim, que eles são os desaparecidos da transição, porque está tendo uma transição aí, uma mudança da estratégia, transição em termos de estratégia de repressão política. Aí eles estão com o nome deles verdadeiro, gente. Eles não puseram nome falso, porque era muito comum eles colocarem um nome falso, tem um T, fica o nome falso, não põe o nome verdadeiro, põe a causa-morte ser sempre aquela, foi o histórico da morte, desculpa, o histórico é sempre terrorista morto em tiroteio, ou foi atropelado, ou suicidou-se. Mas é terrorista morto em tiroteio, onde morrem os dois, né, os dois chamados terroristas, não morre outra pessoa, não acontece nada. E, no caso geralmente com nome falso. Né? Muitos deles são com nome falso. Esses aí, eles são tão... A repressão é tão descarada que ela põe o nome deles verdadeiro. Põe o nome deles verdadeiro, como eles não foram, no meu modo de ver, nenhum foi preso aqui em São Paulo. Nenhum foi. Pode ser por paulista, pelos órgãos paulistas de repressão, mas não aqui, na cidade. Então, você vai pegar... E é interessante. Então, primeiro que a gente olha assim e fala, mas nós sempre denunciamos a morte desses dois, o nome deles está aqui igualzinho. E nós vimos que eles estavam enterrados no Campo Grande, que também é um cemitério que fica na zona sul da cidade, que foi pouco usado pela repressão, pelo menos do que a gente tinha conhecimento. Porque Perus a gente já sabia, Vila Formosa, Perus eram os mais mencionados na época. Então, o que acontece? Nós vamos lá no cemitério
de Campo Grande, vamos ver se isso é verdade mesmo, que está escrito aqui no documento, tem o número da sepultura. Se vocês olharem todo o documento, vocês vão ver que tem informações. E, quando nós chegamos lá, não só estava tudo certinho lá, a tal da sepultura e tal, como nós fazíamos parte da Comissão de Investigação das Ossadas de Perus, ela tinha já uma articulação com os legistas da Unicamp. Então, nós fomos lá, no cemitério, com a turma da Unicamp, para fazer a exumação das ossadas. E aí que você vê que eles não foram presos em São Paulo, porque o Manuel tinha aquela sandalinha, a sandalinha do nordestino, aquela famosa de couro. Que nós falamos, olha, e lá está falando, né, que eles eram nordestinos. Olha, essa sandalinha tem a ver com... Né, porque aquilo que envolve aquele esqueleto conta muita história para a gente, dá muita informação. Aí nós falamos, poxa, esse aí veio do Nordeste, será? Eles trouxeram para cá, então veio, não sei, porque ele tinha sandalinha. Depois eu vejo ele contando que ele nem tinha condições de ficar em pé, ou seja, eles montaram a farsa, né? Puseram até a sandalinha. E o Manuel, aliás, o Emanuel, ele tinha uma blusa, sabe aquela blusa pesada de peruano, assim, chileno? Quer dizer, ele veio de outro país, ele não estava aqui, né? E um país que fazia muito frio. Você via, porque aquela roupa, porque o cemitério de Campo Grande é muito diferente dos outros cemitérios. Ele, inclusive, é todo revestido, cada sepultura é revestida de tijolos. Então, a preservação dessa ossada e dessas roupas é muito mais garantida. Vocês não imaginam. A gente vai aprendendo nesse processo, né? De tanto ir em cemitério para verificar e tal. Então, quer dizer que foi ali que nós identificamos os dois, né? Na época, nós até pensamos o que aconteceu com eles. Aí a gente já vinha descobrindo, por uma série de razões, que a versão policial era mentirosa. Porque é interessante, quem participou dessa luta, pode parecer hoje muita ingenuidade das famílias e dos setores democráticos, mas todo mundo acreditava que houve tiroteio mesmo. A família acreditava que houve um tiroteio, que mataram. A família até ficava aliviada. Esse não sofreu tortura. Ele foi tiroteio, morreu ali na hora, né? Existia aquela até, digamos assim, aquele alívio, sabe? Mas era tudo farsa, gente. Depois a gente vai descobrindo um por um, né? Eu sou testemunha de um que recebeu a manchete dos jornais terrorista morto em tiroteio, que é o caso do Nicolau Daniele, que era um dirigente comunista, foi assassinado sob tortura, muito parecido com isso que você falou do Manuel Lisboa, né? Então, para mim, já vinha, né? Então a gente começou, mas a gente tinha que mostrar, provar para a opinião pública, para as autoridades, que aquilo era uma farsa. Foi caindo, a farsa ia caindo. No caso deles, havia realmente uma troca de favores entre os policiais do Nordeste e os policiais do Sul, do Sudeste, né? Eles parece que trocaram o Gildo Lacerda, que é desaparecido até hoje, né? Você sabe que o Gildo Lacerda é desaparecido. O Zé Carlos da Mata Machado também são trocados, né? Quer dizer, eles vão ser... O Gildo é preso em Salvador, o Zé Carlos da Mata Machado é preso em São Paulo, vão desaparecer lá em Recife. E os outros, que parece que foram presos em Recife, ou fora do país ou na fronteira, vão desaparecer aqui em São Paulo. Então, tem uma troca e um acordo entre esse Luiz Miranda e o Fleury e outros mais, né? Isso aí não é só eles, não. Aí, nós vamos, então, uma vez identificado, foi fácil identificar esses dois, foi fácil identificar. Esses foram muito fácil. E nós, então, procuramos os familiares.
né? Eu acho, só para concluir aqui, é pena, eu queria até falar mais, porque os 2 traslados foram muito significativos. Eu acho assim, foi uma lição de vida. Eles não só, pelo discurso dos companheiros, esses 2 militantes eram pessoas que hoje estão no quadro dos heróis brasileiros. Mas também, e essa força deles em vida, com a morte deles também, eles mobilizaram muita gente. O Emanuel foi, assim, gente, uma comoção, tanto em Natal como lá na cidade dele. Eu acho que aquela cidade, São Bento do Norte... Não, mas é São Bento do Norte. Não, assim, mas é tudo junto ali, né? A gente ia até a pé, né? Se lembra? Eu acho que aquilo ali devia ser um sítio de memória. Devia ser um sítio de memória. Eu acho que eu devia indicar isso para a Comissão Nacional para providenciar ali um sítio de memória, porque aquele povo, o povo todinho parou. Era 8.000 habitantes que tinha a cidade, os 8.000 estavam na rua, balançando lenço, chorando. Parecia... Eu nunca vi uma coisa daquela. Tocavam banda, e, às vezes, a banda tocava uma música que não era aquela. O pessoal da esquerda queria que tocasse a Internacional, mas a banda não conhecia a Internacional, achou que era o hino nacional. Enfim, teve tudo isso, né, acontecendo ali. Foi um negócio assim, comovente. Eu lembro do pai dele, que eu até, quando eu faço esse livrinho aqui, que eu participei desse livro da Vala de Perus, que nunca a gente pode falar, quando fala de Manuel e Emanuel, tem que falar da Vala de Perus. Porque, se não fosse a abertura dessa Vala de Perus, não ia chegar lá no ML, porque, e se chegasse lá, não ia entrar, como eles não queriam que a gente entrasse. E a confusão que é aquela documentação, que aquilo ali também devia ser, ter uma política pública para organizar essa documentação. Aquilo era largado no meio de rato, barata, poeira, aquilo ali, eu vivia, acho que depois disso eu nunca mais voltei a ter voz, porque era muita poeira, você comia uma poeira enorme. Mas é o seguinte, o pai dele, nós fomos lá na casa dele, vocês viram aí no filme o pai chorando, né? Então, nós fomos lá visitar, levamos a urninha, que vocês não imaginam o que era levar aquela urninha e entrar na casinha dele, que era uma casa de pescador, aquela casa baixinha, pequenininha, eu baixinha também, o povo todo empurrando assim, gente, eu não conseguia entrar. Eu falei, gente, mas eu vim aqui com a missão de entregar para o pai dele, mostrar para o pai dele, eu tenho que entrar. Então, eu passava debaixo quase que das pernas daqueles homens, porque eles ficavam tudo ali grudado, assim, admirado de ver aquele momento. Todo mundo queria absorver o máximo, né, daquela comoção ali, daquele momento. Então, o pai dele fala assim, eu até escrevo assim, que eu acho que ele falou aliviado, né, de uma certa forma. Ansioso, mas também aliviado. Ele fala assim, que ele era muito simples, né, o pai dele, não era, gente, era uma gracinha. Ele falava assim, quando ele foi embora, me disse, pai, eu vou para a luta, vou viver clandestino, que eu quero ver esse Brasil com justiça e liberdade. Pai, eu posso voltar daqui 2 meses, daqui uns anos, ou nunca mais voltar. Eu disse, e aí, isso é o pai contando, né? Eu disse assim para ele, vai, meu filho, e seja o que Deus quiser. Foi isso que ele falou. Ele falou ali naquela hora, chorando, sabe? Então, é uma coisa foi muito emocionante, muito emocionante. E acho que E você sabe que eu voltei algumas vezes nessa cidade, é uma cidade de 8.000 habitantes, e tem muita lagosta. Nossa, eu comia lagosta. Todas as vezes que eu voltei, eu comia lagosta de graça lá, que todo mundo me dava, porque eles acham que, como eu levei o Emanuel, eu passei a ser uma pessoa muito importante na cidade. E aí, eles têm um rádio que fica num poste, assim, aquele rádio anuncia para toda a cidade o que está acontecendo, põe música. Então, quando eu chegava lá, eles anunciavam, chegou a Melinha Teles aqui na cidade. Então, eles falavam um monte de coisa, para vocês terem uma ideia como é que o povo vivia essa história, né? Agora faz tempo que eu não vou lá. Mas o do Emanuel,
que foi bem depois, que na época a gente não pôde levar. Não, do Manuel. Esse que eu falei, Emanuel. E esse outro agora é Manuel Lisboa. Dele, nós fomos fazer isso em 2003, né? Em maio de 2003, já era um outro contexto político. Interessante. Mas aqui nós tivemos uma dificuldade. O sobrinho dele, acho que era Manuel também, né? Alfredo. Não, porque estava de tanto Manuel na minha vida que eu, às vezes, me confundo. É Alfredo, aquele cara bem legal. Ele foi buscar o Manuel Lisboa, esse Alfredo. E ele chegou e tal, nós preparamos, nós fomos lá no cemitério, buscamos, né? Nós organizamos. Interessante que isso aí, quando nós pegamos 2 em 1992, só que a família do Manuel teve esse problema, ela não queria, naquela época. Então, nós deixamos lá no ossário coletivo. Foi até muito bonito, porque era eu, a Suzana, o Ivan e o Dermi. O Dermi resolveu acompanhar. Então, eram 4 pessoas dentro do... Vocês imaginam, um ossário coletivo é um negócio lá embaixo, cheio de osso. Nós pusemos um ossinho lá com a plaquinha. Porque falou, um dia nós precisamos de buscar, já está aqui pronto para a gente levar. E aí, eram nós 4 só e o sepultador, porque ele leva. Ele que carrega aquela ossada. Aí o Dermi falou, não, nós temos que fazer alguma coisa, não dá para fazer em silêncio. Nós fomos em silêncio, pusemos lá o corpinho, né, os ossinhos, viemos embora. Já íamos embora, porque você desce umas escadinhas, depois você tem que subir para ir embora. O Dermi resolveu fazer discurso, cantar internacional, fez tudo. Parecia que tinha milhões de pessoas ali naquele ossário, mas era só nós 4. Bom, aí, em 2013, a gente volta lá para buscar essa ossada. Nós pegamos a ossada. Aí a gente tinha preparado um evento na prefeitura, porque sempre a prefeitura entregou essa ossada para a família. Né? Aliás, em 92, não era só a prefeitura. O Dom Paulo Evair Soares fazia missa lá na catedral. Foi uma coisa linda, que ia todo mundo, levava flores, era uma coisa muito bonita. No caso do Manuel, já não tinha mais a igreja, não sei por quê. A igreja não participou, não. Aí nós fizemos lá na prefeitura e o pessoal do Partido Comunista Revolucionário trouxe uma bandeira vermelha para pôr em cima do caixão, que era um caixãozinho, que quando é só ossada é bem menor, né? E aí a prefeitura, lá, o representante da prefeitura, não queria, disse que tinha que tirar, porque era uma bandeira de comunista, não podia ficar. E a gente explicando para ele assim, mas ele era comunista, por isso que a bandeira é comunista, né? Ele era comunista. Então, agora nós temos liberdade de expressão, mas foi uma luta, né? Foi uma luta grande. Chegou uma hora, foi umas 2 horas, foi muitas horas ali, você tentando negociar. Chegou uma hora que esse Alfredo, esse sobrinho, falou assim, olha, se não puder ir com a bandeira aqui... E olha que o Alfredo não era comunista, mas ele respeitava a ideologia do pai, do tio. Ele falou, se não puder pôr a bandeira vermelha aqui, então nós vamos ali para baixo daquele viaduto, nós vamos fazer o evento lá. Ele não era muito chegar lá para lá? Não, ele falou, nós fazemos um evento lá. Aí, aí eles deixaram a bandeirinha lá. Mas foi... E aí o Idibal, que era o Teatro União Olho Vivo, foi lá, que ali tem um pedacinho. E eles resolveram cantar internacional também, que desligaram o som, né? Vocês lembram? Foi desligar. Enfim, já foi uma outra conjuntura, a coisa já tinha um outro... As dificuldades eram maiores. Mas nós chegamos lá em Alagoas para entregar esse corpo, e o que foi muito bonito, que eu acho importante registrar aqui, é que, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, o reitor foi lá receber o corpo, junto com vários colegas que eram colegas do Manuel quando ele estudava medicina, e que se formaram, viraram professores, viraram da congregação lá da medicina, e eles foram todos receber. Foi um circo bonito, né, Cajá? Você estava lá. E a dona Iracilda, mãe, também foi para esse círculo. Então, estavam todos nós. E
O reitor não só pediu desculpas por tudo que aconteceu com ele, que ele devia estar junto ali na universidade, ele era um quadro da universidade, como fez a reintegração dele. Ele foi reintegrado com diploma e tudo. A mãe recebeu o diploma lá na frente de todo mundo. Então, eu acho que também aquele espaço, que é uma universidade, eu lembro, é um salão antigo, não sei se é o salão nobre da faculdade, é antigo, daquele tempo, né? Eu acho que de ali devia ter uma placa do Manuel Lisboa, ali, sabe? Um ato muito bonito, porque hoje a gente, às vezes, tem dificuldade com a própria USP, no caso da Ana Rosa Kucinski, que nós estamos aqui tentando conseguir. E é só isso, gente. Eu falei que eu ia falar pouco. Tá? Obrigada. Bom, vamos, então, caminhando. Empresta um pouquinho o microfone, por favor. Com tanta dor nas costas. Primeiro, queria falar o seguinte, viu, Cajá? Nós estamos tentando fazer um trabalho a partir das pessoas que o atestado de óbito, esse trabalho que a Melinha apresentou, que ela fez, que é a correção do atestado de óbito, que é uma coisa pequena, mas que tem do ponto de vista histórico da reparação, tem um significado. Então, vai ter um rito aí que a Defensoria Pública, a Melinha está reunindo, para solicitar a modificação do atestado de óbito. Como esse caso é muito mais complicado, embora... Quer ver, por favor, Vivian, só para a gente concluir, mostra por onde saiu o atestado de óbito, naquela parte final. Sai aqui pelo cartório de São Paulo. Esse Jardim América. Isso, amplia. Isso, os dois saem pelo Jardim América. Então, esses dois, quer dizer, dá para fazer a retificação, agora vai dar para verificar todos. Mas esses de São Paulo nós vamos assumir. Então, fala um pouquinho, precisa de autorização da família, não precisa? Então, olha, Cajá, que você cuida também, você também é da Comissão de Familiar de Mortos Desaparecidos e da Comissão da Verdade, é o seguinte, todos os atestados de óbito que forem emitidos nos cartórios da capital, aqui em São Paulo, eles vão ser retificados. Nós vamos conseguir isso. Nós vamos ter que pedir autorização aos familiares. Então, eu preciso de uma autorização. O Emanuel tem familiar, porque o pai dele morreu, mas tem? Tem a irmã mais velha. Então, você pede ela para escrever uma cartinha falando que autoriza a fazer a retificação do atestado de óbito. E, se quiser um modelinho, a gente manda também, que nós vamos fazer um formulário, um modelo. E o Manuel também, os dois. E aí, como é que nós vamos colocar? É que eles morreram sob tortura, sem dúvida, né? Mas até o Emanuel tem até uma marca aqui, né, na boca. Você vê o lábio dele é machucado. Agora, a gente pode colocar no DOI-CODE, embora eu acho que eles nem chegaram a morrer no DOI-CODE, aqui de São Paulo. Não, mas o atestado de óbito vai ter que ser sob torturas, morreu sob torturas, por agentes da repressão política, né? Então, bom, mas isso aí nós vamos encontrar uma fórmula de fazer essa retificação. Meio que confirma aquilo que eu falei. Eu não conhecia essas fotos, estou arrepiado aqui. Veja. José Nivaldo que está falando para a gravação. Eu não conhecia essas fotos, estou chocadíssimo, porque mas meio que confirma a minha visão rápida da transfiguração completa, né? Inchado, olho inchado, enfim, totalmente danificado, né? Dá para comprovar que realmente eu não tive uma alucinação. Pela primeira vez, eu afasto
110% se eu tive alguma dúvida naquele relance, naquela imagem. É isso, cabelo grande. Veio o colar da morte no pescoço, é feito com sabre, interrogando e o sabre. Isso aqui, ó. Interrogando. Estou impressionado com sabre essas imagens. no pescoço, arrodeando enquanto faz o interrogatório. Então a marca está aí, a marca do crime. Bom, Zé Nivaldo, você manda aquele relatório do Maranhense que você ficou de falar. Repete só de novo isso aí, fala só o seu nome e fala o negócio do anel, que nem eu entendi direito, que é tanto. O anel da morte. Não, entre as modalidades de tortura que eles, às vezes, tinham mais criativo do que o outro, fazia coisa que não era muito habitual. Então, com Emanuel Bezerra, eles fizeram o que eles chamavam de colar da morte. Pegavam um sabre desse de fuzil e botando na pele até encostar no osso, faz no interrogatório e circulando o pescoço, a cabeça, e está a marca aí, enquanto estava rolando o interrogatório. Então, você vê que é a marca de um sabre, né? Vai entrando até o osso. E, no final das coisas, começaram a dar... Ele está morto aí com 5 tiros, não é isso? No atestado de óbito. Então, alguns tiros ele recebeu ainda vivo para servir de terror. Faz parte do interrogatório, as últimas chances que ele tem de poder obter alguma confissão ainda e tal, até finalmente dar o tiro no coração, o tiro final, né? Então, é um processo assim de... Zé Nivaldo, uma vez, falou, estava o secretário de Justiça de Pernambuco, ele disse, olha, eu sou historiador, conheço bem a história da morte de Jesus Cristo, mas o que o Cristo sofreu na cruz, me desculpe as pessoas de formação religiosa, é pinto comparado com o que Manuel sofreu naqueles 16 dias. Não foram 3 dias apenas martirizando no Calvário, foi isso que você falou, mas foram 16 dias. Está quase 16 dias, do dia 16 de agosto ao dia 4 de setembro. Né? E o Emanuel Bezerra, passando por tudo isso que passou, o que é mais impressionante para os órgãos de repressão, a indignação deles é não ter obtido uma só informação desses 2 homens do Manuel Aleixo, desses 3 homens. Uma só informação. Só receberam desdém, né, o tempo todo da parte dele para com os carrascos. Tortura não dá para nem comparar, nem competir, né, Cajá? Método de tortura e tortura não dá para comparar nem competir. Então, vamos lá. Então, agradecendo enormemente o esforço que vocês fizeram vir de Pernambuco para cá. Esses depoimentos tão fortes e a presença do nosso companheiro, camarada Rafael Martinelli, e o esforço que a Vivian fez, a Melinha e todos vocês, companheiros do PCR, que vieram aqui hoje. Amanhã continua 2 horas lá no DOPS. Sem mais nada. Bom, então os atestados de óbito é uma coisa que nós estamos levando muito a sério, tá? É um trabalho que nós precisamos de uma autorização, porque ainda tem essa... Volta a foto. Nós temos que fazer essa recomposição ainda, vamos ter que explicar como é que eles morreram em Recife e foram enterrados aqui em São Paulo. Isso aí é um grande enigma. Eu queria queria fazer uma sugestão ao presidente da comissão, que no final, quando fosse passando a limpo o relatório, isso, que a gente pudesse ter acesso antes da conclusão final para ir complementando algumas outras informações. Por exemplo, então, eu acho que o chefe do OICOD da época, os principais tem que estar elencado a esses crimes, de Manuel, de Emanuel Aleixo, de Amaro Luiz de Carvalho, para que a comissão estadual forneça essa contribuição junto à Comissão Nacional, que vários relatórios de casos complicados que tem a ver com a conexão dos órgãos de repressão de São Paulo com o Nordeste em particular. Então, você tem toda a razão. Porque... Então, essa informação é muito preciosa para chegar na Comissão Nacional por esta comissão que iniciou essa investigação. Porque é o seguinte, que a Comissão da Verdade funciona que nem CPI. Então, como é que é CPI? CPI, o que tem valor documental, além de todos os documentos compilados, é a sessão. Então, essa sessão vira documento, vira relatório.
tem força de lei. Então, tudo que vocês puderem mandar sobre esses casos abordados nessa sessão, entram diretamente no relatório, obrigatoriamente no relatório. É a base do relatório. Porque relatório não se faz um outro relatório. Relatório é tudo que se compilou, que está escrito, que é documento, e o que se falou. Aí já vira relatório, entendeu? Você vê que nós estamos na 70ª sessão, todas as sessões são relatórios, são parte do relatório. Aí a gente assume o compromisso Isso. de buscar Cajar com a familiares palavra. Cajar com a palavra. para subscrever essa autorização Isso, em relação isso. a refazer o atestado de óbitos. Exatamente, exatamente. Para tirar essa mentira e ter um atestado de óbitos Exato. mais próximo da verdade possível, Exato. com essa autorização familiar. Tá bom? Nós que agradecemos. Então tá bom. Podemos encerrar, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. A sessão está encerrada.